Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Professor Cristiano Andrade de volta. Hoje, pessoal, mais uma aulinha de português, atendendo a vários pedidos aí de alunos nossos, de seguidores nossos no YouTube. Então, uma aulinha de oração subordinada adjetiva, tá? Então, período composto por subordinação. Esse é o tipo de oração mais tranquila que a gente tem. Você tem só dois tipos e é muito fácil você diferenciar uma da outra, tá? Então, basicamente, qual que é o conceito de oração subordinada adjetiva? Ela exerce a função de um adjunto adnominal. Você se lembra o que é o adjunto adnominal? Professor, vamos lembrar. Adjunto adnominal é aquela palavra que o nome já entrega, tá? Adjunto adnominal, junto com o nome, junto com o nome. Então, por exemplo, 5 pessoas sentaram-se à mesa. Tá? Mais uns de crase, aguarde, pessoal. Ó, teremos uma aula só de crase, hein? Ó, sentaram-se à mesa. Ok? Então, 5 pessoas. 5. Então, 5 é um numeral. O numeral, e ele na morfologia ele se chama numeral, mas na sintaxe a gente chama de adjunto adnominal, porque ele está junto do nome. O nome que a gente fala é o quê? É um substantivo normalmente, né? Então, no caso aqui, ó, pessoas é um substantivo que ele faz papel aqui de sujeito nessa oração, tá? Se a gente falar sintaticamente, aqui ele é um sujeito, então o 5 é adjunto adnominal. É uma palavra que ela está ali para dar uma informação adicional, tá? Apenas dar uma informação adicional. Tá? Vou mandar esse mosquito embora aqui, chato. Então, aqueles mosquitinhos de banana, né? Então, ó, explicativa, ó. Modifica um termo generalizando-o, né? Ou fazendo um comentário sobre este. Então, na explicativa, o que acontece, pessoal? Você tem uma situação diferente que a gente tem na restritiva. Na restritiva você tem um conjunto, tá? E você fecha, você afunila, você vai restringir. Na explicativa não. Na explicativa não tem nada para você restringir. Na explicativa simplesmente você vai dar uma explicação, uma informação adicional. Então, um exemplo aqui, ó. Meu professor, que gosta muito de rock and roll, vai ao show do Alice Cooper. Vou mesmo, hein, pessoal? Então, ó, meu professor, que gosta muito de rock and roll, vai ao show de Alice Cooper. Então, aqui, ó, quem é a oração principal? Essa aqui, ó. Meu professor vai ao show do Alice Cooper. Isso aqui a gente chama de oração principal. Então, anota aí, pessoal. Quando a gente tem período composto por subordinação, a gente vai ter uma oração subordinada e a gente vai ter uma oração principal. Essa oração principal, ela é como se fosse chefe, vamos dizer assim, ó. Oração, um termo bem simples para vocês, ó. Então, a oração subordinada é como se fosse um empregado, entendeu? Como se fosse alguém que está hierarquicamente abaixo, tá? Da oração principal. A oração principal é o chefe, tá? Então, oração principal, meu professor vai ao show do Alice Cooper. Ela está espalhada aí, né? Nós temos a oração subordinada lá dentro. Então, que gosta muito de que gosta muito de rock and roll, tá? Então, que gosta muito de rock and roll é a oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Então, isso aqui é muito importante, ó, pontuação, tá? Botei aqui os sinais de pontuação. Normalmente, ela vai vir marcada, tá? Vai estar entre vírgulas, que nem esse exemplo nosso, ó, tá vendo? Entre vírgulas aqui, ó, vírgula aqui, vírgula ali, ou vai estar entre parênteses, ou ainda entre travessões, ok? Então, outro exemplo aqui, ó, esse exercício de GA, geometria analítica, né? O pessoal adora essa matéria, né? Tem umas aulas nossas de geometria analítica, pessoal, que deixou muito aluno descabelado, tá? Tem muita chance de cair na prova. Então, a oração principal qualquer. Esse exercício de GA tem muita chance de cair na prova. E a oração explicativa é aquela que está entre os sinais de pontuação, entre vírgula, entre parênteses,
entre travessões, nesse caso aqui. Então, que deixou muito aluno descabelado, essa é a nossa oração subordinada, adjetiva, explicativa, ok? Agora nós temos o tipo aqui de oração subordinada adjetiva restritiva. Limita a parte de um conjunto, restringindo o sentido do termo anterior. Então você tem um conjunto grande, você vai restringir. Aqui não, todo mundo, Então, eu estou falando do professor, estou falando de um cara só. Não tenho que restringir, tá? Esses geral, eu estou falando do exercício específico, eu não estou falando de um monte de conjunto de exercício, eu falo, não, vou pegar esse aqui daquele conjunto de exercícios. Não, eu estou falando de um exercício de GA e pronto, eu estou apontando para ele, eu já sei que só tem ele, tá? Na explicativa tem isso aí. Na restritiva não, você tem um conjunto maior e você vai restringir, tá? Então, este é o candidato que ganhou a última eleição para presidente. Então, você vai ver que não tem aquele sinal de pontuação, normalmente não, tá? E, então a gente tem aqui, este é o candidato, isso aqui é a oração principal, ok? Que ganhou a última eleição para presidente. Então, o que acontece? Na eleição você tem vários candidatos, tá? O exemplo aqui que eu estou pensando, na verdade, é daquela eleição americana, né? Você tinha a Hillary Clinton e você tinha o Donald Trump. Então, ele é o cara que ganhou, né? Então, o candidato que ganhou. Este é o candidato que ganhou a última eleição para presidente. Estou falando de um cara só, de um conjunto. No caso, um conjunto pequeno, tinha 2 candidatos, né? Basicamente, a gente tinha isso aí. Então, eu estou falando de um conjunto maior, eu estou falando de uma restrição. Você tem um ou mais elementos como se fosse um subconjunto, ok? Então, outro exemplo aqui, Este prato que nos ofereceram é um sucesso de vendas nos grandes restaurantes. Então, esse prato é um sucesso de vendas nos grandes restaurantes. Essa aqui é a oração principal, ok? E a oração restritiva, então a oração subordinada, adjetiva, restritiva, essa aqui, que nos ofereceram. Ok, pessoal? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado, tá? O nosso site www.superreforçoescolar.com.br. Se você tem alguma dificuldade de matemática, português, química, física, inglês, outras matérias, temos parceria com os professores qualificados para te dar toda a orientação e acompanhamento. Nosso canal no YouTube Cristiano R. Andrade, que ainda não inscreveu, inscreva-se por favor, tá? Nossa página no Facebook é Super Reforço Escolar, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Nós vamos ter uma banda homenageada de hoje, hein, pessoal? É Deep Purple. Can you remember my name as I float to your light? 1,000 oceans I have known. Oh, and cold as speed is of ice. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.